Isaías 43:19. Deus está abrindo um novo caminho onde parecia impossível. Talvez você esteja cansado de tentar, de esperar, de acreditar que algo pode mudar. Talvez olhe ao redor e veja apenas caminhos fechados, portas trancadas, pessoas indo embora e um silêncio que parece não ter fim. Mas hoje, Deus te diz algo que pode mudar tudo. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Essa palavra não é apenas uma promessa antiga, é uma revelação viva. É Deus dizendo: eu ainda abro caminhos onde ninguém mais acredita. É o mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que fez brotar água da rocha, que transformou o deserto em estrada. E Ele está sussurrando ao teu coração agora: eu estou abrindo um novo caminho onde parecia impossível. Você pode estar olhando para uma situação que já não tem saída, o diagnóstico que não muda, a porta que não abre, a relação que se perdeu, o emprego que não volta. Mas o Senhor te pergunta hoje: porventura não percebes o que estou fazendo? Há algo invisível se movendo em teu favor. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está trabalhando nos bastidores da tua história. Há uma estação nova se formando e ela começa dentro de você. Antes que o caminho se abra diante dos teus olhos, Deus abre dentro de ti uma fé que renova, uma esperança que recomeça, uma coragem que se recusa a desistir. Porque antes de mudar o cenário, Ele muda o coração. Antes de te mostrar a saída, Ele te ensina a confiar. Talvez você tenha dito: não vejo mais saída. Mas o Senhor responde: eu sou o caminho. Talvez você tenha chorado dizendo: está tudo seco. Mas Ele diz: eu faço brotar rios onde havia apenas pó. Ele não está apenas abrindo um novo caminho. Ele está te conduzindo a um novo propósito. Escreva nos comentários: Deus está abrindo um novo caminho na minha vida. Essa declaração é mais do que palavras, é fé em movimento. É o eco da tua alma concordando com o que o céu já decidiu. Hoje, Isaías 43:19 é o selo da tua virada. O deserto não será teu fim. O caminho se levantará diante de ti, e o que era prova se tornará testemunho, porque o Deus que prometeu, cumpre. Talvez a tua mente ainda lute para acreditar, mas a fé não precisa entender tudo, ela apenas precisa dar um passo. E quando você dá o passo, o chão aparece. Quando você confia, o impossível começa a ceder. Este é o momento em que o Espírito de Deus sopra sobre os teus dias e te diz: eu estou fazendo algo novo. E o novo de Deus não começa quando tudo se encaixa. Começa quando você decide não parar. Porque mesmo que as estradas da vida pareçam ruínas, o Senhor é especialista em reconstruir caminhos com as próprias cinzas. Ele transforma perdas em direções, lágrimas em sementes e esperas em portais de milagre. Hoje você não está ouvindo um vídeo, está ouvindo um chamado, um convite divino para crer outra vez, caminhar outra vez, sonhar outra vez. Declare em fé: o novo de Deus já começou. Não é o fim, é o início do novo caminho que o Senhor está abrindo. E neste caminho, você não vai caminhar sozinho. Isaías 43:19 foi escrito em um tempo de exílio, quando o povo de Israel se encontrava preso em um lugar de dor e desespero. Eles haviam perdido Jerusalém, estavam longe da terra prometida, e tudo o que conheciam parecia ter sido arrancado. Era um tempo de ruína, de sequidão espiritual, de promessas que pareciam esquecidas. Mas foi exatamente ali, no meio do cativeiro, que Deus enviou esta palavra através do profeta Isaías: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis?
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Observe, Deus não falou isso quando tudo estava bem. Ele falou quando tudo parecia perdido. E é assim que ele age, não quando o cenário é favorável, mas quando a esperança humana se esgota, porque é nesse ponto que a fé se torna o único caminho possível. Deus estava dizendo ao seu povo: vocês se lembram do Êxodo? Eu abri o mar e os tirei da escravidão. Mas agora farei algo ainda maior. Não olhem para o passado, não fiquem presos às lembranças antigas, porque o que virá será completamente novo. Essa é a natureza do nosso Deus. Ele não se repete. Ele se revela em novas formas, em novas estações, com novos propósitos. Ele abre caminhos que nunca existiram antes. Por isso, o deserto não é o fim, é o cenário que ele escolhe para demonstrar sua glória. Quando Isaías fala de caminho no deserto, ele está descrevendo algo impossível. Nenhum caminho pode ser traçado em meio às dunas, porque o vento apaga todas as marcas. E rios no ermo também é uma contradição. O ermo é a terra seca, estéril, sem vida. Mas Deus está dizendo: é exatamente aí que eu vou agir. E talvez seja isso que ele quer dizer a você hoje. Que o lugar onde tudo parece desabar é o mesmo lugar onde ele vai te surpreender, que a área onde você sente escassez será a primeira a florescer, que o tempo de espera não foi em vão, foi o solo onde o novo de Deus foi semeado. Declare com fé: o deserto da minha vida será o palco do milagre. O texto bíblico também tem uma dimensão espiritual profunda. O deserto simboliza o processo, a travessia entre o que foi e o que será. É o lugar onde Deus não apenas abre caminhos, mas molda corações. E às vezes, o que Ele quer abrir primeiro é um espaço dentro de você, para que a presença dEle entre, purifique, direcione e renove. Porque antes de abrir o mar, Deus abriu Moisés. Antes de conduzir Israel, Ele preparou o coração do líder. E antes de mudar tua história, Ele está fortalecendo teu interior. Então, se hoje você sente que está em um deserto, lembre-se, o deserto é uma escola. É ali que a fé amadurece, a confiança se solidifica e o propósito se revela. O que parece vazio, na verdade, é terreno fértil para o impossível. Quando Deus diz: eis que faço uma coisa nova, Ele está te convidando a olhar com os olhos da fé. Não para o que se foi, mas para o que está nascendo. Porque o novo de Deus não é uma repetição do antigo, é uma recriação. Ele não restaura apenas o que você perdeu. Ele transforma o que sobrou em algo maior. Escreva nos comentários: eu creio no novo que Deus está fazendo. A palavra de Isaías 43:19 é mais do que uma profecia, é um lembrete eterno de que a presença de Deus não depende do lugar, mas da fé. Ele está contigo no exílio, no deserto, no vale e na montanha. E o mesmo Deus que disse ao povo: eu abrirei um caminho, é o Deus que te diz hoje: eu ainda abro caminhos. Porque quando Deus decide agir, nenhuma areia do deserto pode impedir, nenhum obstáculo pode barrar, nenhuma palavra contrária pode desfazer. O novo de Deus é soberano. Ele fala e tudo começa a se alinhar. Mas é exatamente aí, nesse ponto onde a esperança se cansa, que Deus fala mais alto. Quando os olhos já não veem saída, Ele começa a abrir caminhos invisíveis. Quando o coração diz: não dá mais, Ele sussurra: eu ainda posso. Talvez o deserto da tua alma tenha se tornado tão longo que até tua fé se arrastou pela poeira. Talvez você já tenha tentado reconstruir, recomeçar, confiar, e se frustrou tantas vezes que o coração começou a se fechar. Mas Deus não desistiu de você. Há um silêncio divino que não é ausência, é preparação. Porque enquanto você achava que nada estava acontecendo, Ele estava abrindo algo que ainda não podia ser visto. Deus trabalha no invisível. E o invisível é o berço do milagre. Sabe, às vezes o caminho de Deus não faz sentido até que a promessa se cumpre.
José foi traído antes de ser exaltado. Davi foi esquecido antes de ser coroado. E Jesus foi crucificado antes de ressuscitar. Todos passaram pelo deserto. Todos precisaram confiar quando nada fazia sentido. Porque o deserto não é castigo, é lapidação. E Deus só confia grandes promessas a corações que foram provados. Talvez hoje o teu coração esteja pesado, cheio de dúvidas, perguntas sem resposta. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, não é o fim. Eu estou abrindo o caminho que você não viu. Você não precisa entender tudo, precisa apenas dar um passo. Declare em fé. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo se encaixa. Ela nasce quando você decide crer, mesmo em meio ao caos. E é essa fé, pura, dolorida, mas firme, que move o coração de Deus. Há uma unção de recomeço pairando sobre a tua vida agora. Deus está mudando atmosferas. Ele está alinhando tempos, curando feridas antigas, fechando ciclos e abrindo portais novos. O que parecia fim era só transição. O que parecia perda era preparo. Você não está atrasado, está sendo moldado. Deus não te esqueceu, está te posicionando. E enquanto o deserto tenta te calar, o céu está escrevendo o próximo capítulo da tua história. Porque quando Isaías escreveu essa promessa, ele estava dizendo ao povo, o que Deus vai fazer agora será tão grande que até as lembranças antigas precisarão ser deixadas para trás. E é isso que o Espírito de Deus te diz hoje. Pare de olhar para o que se perdeu. Eu estou fazendo algo novo e vai começar dentro de você. Escreva nos comentários, Senhor, abre o novo dentro de mim. Talvez não seja o que você esperava, mas é exatamente o que precisa acontecer para o novo nascer. O deserto é o lugar onde Deus prova o coração, mas também é onde Ele mais se revela. E quando você decidir permanecer, mesmo sem entender, vai perceber que o caminho que Ele prometeu já começou a se abrir. Há momentos em que tudo parece parado, as contas acumulam, a força diminui, o medo cresce e o futuro parece um borrão distante. Você ora, busca, faz o que pode e ainda assim nada muda. É nesse tipo de cenário que Isaías 43:19 ganha vida. Porque Deus não promete um atalho, Ele promete um caminho. Talvez você seja uma mãe que luta todos os dias para manter a casa, alimentar os filhos, sustentar a fé mesmo quando o coração dói. E Deus te diz, eu estou abrindo um novo caminho dentro da tua casa. O milagre pode não vir de fora, pode nascer do teu próprio coração, quando a tua confiança volta a florescer. Ou talvez você seja um trabalhador cansado, tentando sustentar uma família em meio às incertezas. As portas parecem fechadas, as oportunidades escassas, mas Deus sussurra, eu abro portas que ninguém pode fechar. Ele não depende do mercado, do chefe, nem das circunstâncias. Ele depende apenas da tua fé. Há jovens ouvindo esta palavra que se sentem perdidos, sem direção, afogados nas comparações e nas dúvidas sobre o propósito da própria vida. Deus está dizendo, eu ainda tenho planos para você, caminhos que olhos humanos não podem ver, mas que já estão sendo preparados. E há idosos que talvez sintam que o tempo passou e já não há mais o que viver. Mas o Senhor te lembra, enquanto houver fôlego, há promessa. O mesmo Deus que abriu caminhos no deserto pode abrir dentro de ti uma nova estação de alegria e propósito. O novo de Deus não se limita à idade, ao passado ou ao erro. Ele é soberano sobre tudo. O que hoje parece uma parede, amanhã pode ser um portal. O que hoje parece perda, amanhã pode se revelar como semente. Deus não precisa de terreno fértil para agir. Ele cria rios no ermo. Ele transforma o seco em fonte, o vazio em plenitude. E talvez você não veja ainda, mas o fluxo já começou.
Enquanto você ouve esta palavra, algo invisível está sendo alinhado. A palavra diz em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É exatamente isso que Isaías 43:19 está nos lembrando. Deus é especialista em endireitar caminhos que pareciam tortos. Então, quando você acordar amanhã e tudo parecer igual, lembre-se, Deus não precisa mudar o cenário para começar algo novo. Ele precisa apenas de um coração disposto a crer. Declare em fé: mesmo sem ver, eu escolho confiar. A fé é o movimento que precede o milagre. Quando você se move em fé, o céu se move em seu favor. Quando você fala com esperança, o deserto começa a florescer. Quando você perdoa, solta o passado e recomeça, os rios começam a correr. Nada está parado. Deus está movendo as peças. Ele está abrindo o caminho onde ninguém imaginava. E esse caminho tem um nome: propósito. Porque o novo de Deus não é apenas uma bênção, é uma direção. Ele te leva a lugares que só a fé pode alcançar. E quando você olhar para trás, vai perceber que o deserto não te destruiu, te preparou. Escreva nos comentários: meu deserto é o terreno onde Deus está agindo. O caminho já começou, mesmo que você ainda não veja. Há uma harmonia profunda entre Isaías 43:19 e as palavras de Davi e Salomão. Quando o profeta diz que Deus faz nascer um caminho no deserto e rios no ermo, ele está ecoando uma verdade que atravessa toda a Escritura. O Senhor nunca abandona aquele que confia nele, mesmo quando tudo ao redor parece seco e sem vida. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a tradução prática da profecia de Isaías. É a fé colocada em movimento mesmo sem provas visíveis, porque quando você entrega, Deus começa a agir nos bastidores. Salomão, em Provérbios 4:18, escreveu: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a imagem do novo caminho que Deus está abrindo. Ele não surge completo, iluminado de uma vez. Começa como um fio de luz tímido, quase imperceptível, mas cresce à medida que você avança. Deus não mostra o destino todo. Ele revela o suficiente para o próximo passo. É assim que ele te ensina a caminhar pela fé e não pela vista. Quando Davi escreveu o Salmo 23 e declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele estava descrevendo o mesmo princípio. O caminho no deserto é o vale, o terreno árido da alma. Mas no meio do vale, há presença. E onde há presença, há direção. Davi não disse que Deus o tiraria do vale. Ele disse que Deus caminharia com ele dentro dele. É exatamente isso que Isaías quer dizer. Deus não te evita do deserto. Ele entra nele contigo. E quando a presença entra, o impossível começa a ceder. Porque a presença de Deus é como um rio. Ela abre fendas na terra dura, cria espaço onde antes só havia resistência. Salmos 46:4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o mover do Espírito, a força invisível que renova, purifica e dá vida onde tudo parecia estéril. Esse é o mesmo rio que Isaías viu fluindo no ermo. Você pode estar atravessando um tempo seco, emocional, espiritual ou financeiro, mas se a presença de Deus está contigo, então há um rio correndo, mesmo que ainda subterrâneo. Ele ainda não brotou na superfície, mas já está fluindo por baixo da dor, nutrindo sementes invisíveis que em breve romperão a terra. Declare em fé: há um rio de Deus fluindo dentro de mim. Salmos 126:5 nos lembra: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Isso é o ciclo do deserto e da promessa.
Lágrimas são o sinal de que ainda há vida, ainda há esperança, ainda há fé sendo regada. E Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada gota que caiu no chão seco da tua espera é uma semente para o novo caminho que Ele está abrindo. E quando Salomão diz em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, Ele está revelando um segredo espiritual. Quando você entrega o controle, Deus alinha não apenas o que está fora, mas também o que está dentro. Ele muda a tua forma de pensar, sentir, planejar. O novo caminho de Deus começa na mente e se manifesta nos passos. Às vezes, você não percebe o novo porque ainda está olhando com os olhos do velho. Mas Deus está te convidando a mudar o foco. Ele está dizendo, pare de olhar o chão seco. Olhe o rio que está nascendo. O milagre não acontece quando tudo melhora. Acontece quando você começa a enxergar diferente. O mesmo Deus que guiou Davi pelo vale, que deu sabedoria a Salomão e visão a Isaías, é o mesmo que hoje te guia, te ensina e te revela o novo. Ele não mudou. Sua voz ainda ecoa. Eis que faço uma coisa nova. Escreva nos comentários. Eu confio no novo de Deus. E quando essa fé começa a brotar, algo muda na atmosfera. O peso começa a se desfazer. O desespero começa a dar lugar à esperança. Porque a palavra não é apenas consolo, é direção. E o Espírito Santo está usando essa palavra para ajustar tua rota, para te lembrar de que o caminho ainda existe, mesmo que a poeira do deserto o tenha escondido por um tempo. Salmos, Provérbios e Isaías se unem como uma trilha espiritual que conduz da dor à promessa. O salmista chora, o sábio ensina, o profeta revela. E juntos eles declaram, Deus continua sendo o mesmo. Ele abre, Ele guia, Ele cumpre. A tua história não terminou, o deserto não venceu, e o caminho que o Senhor começou, ninguém poderá interromper. Declare agora, o rio de Deus já está fluindo no meu deserto. O novo de Deus. Essa é a essência de Isaías 43:19. Uma promessa que atravessa gerações. Um eco divino que continua a chamar corações cansados de esperar. O novo de Deus não é apenas uma mudança de fase, é uma transformação de dentro para fora. É quando Ele pega as ruínas do ontem e constrói nelas o propósito do amanhã. Quando Ele abre um caminho que não existia e te ensina a caminhar sobre ele com fé, mesmo sem ver o destino final. O novo de Deus não se anuncia com barulho, se revela em silêncio. Às vezes, Ele começa com algo pequeno, quase invisível. Uma ideia, uma paz inexplicável, um reencontro, uma nova força para tentar outra vez. É o mover sutil do Espírito te dizendo, eu ainda estou aqui, eu ainda estou trabalhando. É o mesmo sopro que deu vida a Ezequiel no Vale de Ossos Secos. É o mesmo vento que separou as águas do mar. É o mesmo poder que fez florescer o deserto. Talvez o que Deus está fazendo agora na tua vida ainda não se veja, mas está crescendo. O novo de Deus não depende de aplausos nem de circunstâncias, depende apenas de fé. E fé é confiar quando tudo grita o contrário. É olhar para o deserto e ainda assim dizer, Deus está abrindo o caminho. Declare em fé, o novo de Deus está nascendo dentro de mim. Porque o novo de Deus começa quando você decide não viver preso ao velho. Velhos pensamentos, velhos medos, velhas culpas, tudo o que prende a tua alma ao passado precisa ser deixado na areia do deserto. O caminho que Deus abre não é atrás de você, é à frente. E ninguém pode caminhar para o novo olhando para trás. O Senhor está dizendo, esquece o que ficou. Eu estou fazendo algo que nunca fiz antes. Ele está tirando o peso, curando memórias, realinhando corações. Ele está restaurando a tua confiança, porque o caminho que Ele tem para ti exige fé nova. A fé antiga
te sustentou até aqui, mas o novo de Deus exige um nível mais profundo de entrega. Confia, mesmo quando o chão parece se mover. Confia, mesmo quando os planos caem. Confia, mesmo quando o tempo se estende. Porque confiar não é esperar parado. É caminhar mesmo sem ver. É dizer, Deus, eu não sei o que vem, mas sei quem vem comigo. Escreva nos comentários, eu confio no novo de Deus. A palavra novo não é sobre o que você conquista, é sobre o que você se torna. Deus está te tornando alguém que confia mais, ama mais, espera mais e teme menos. Alguém que entende que o deserto não é o fim, é o portal do milagre. O novo de Deus é um renascimento interior. O novo de Deus chega quando você para de lutar com o que acabou e começa a agradecer pelo que está começando. E quando o coração muda de lamento para gratidão, o caminho se abre, porque o grato vê oportunidades onde o ferido só via perdas. O grato enxerga direção onde o cansado só via caos. O novo de Deus vem como o amanhecer. Primeiro, um clarão tímido, depois, uma luz que toma tudo. É o recomeço do que parecia impossível. É a resposta para as orações silenciosas, as lágrimas escondidas, os dias em que você achou que não aguentaria mais. O novo de Deus chega como chuva em terra rachada, como vento em campo de ossos, como fogo em coração apagado. E sabe por quê? Porque o amor de Deus não conhece ruínas que não possa reconstruir. Ele é o Deus do recomeço, o Deus do retorno, o Deus do ainda não acabou. O novo de Deus é a tradução viva da esperança. Declare em voz alta, Deus está abrindo um novo caminho em minha vida. Quando você declara, você ativa o movimento. As palavras têm poder e a fé precisa ser falada. Por isso, repita dentro de si, repita enquanto ouve, repita enquanto caminha. O novo de Deus está vindo. O novo de Deus está me alcançando. O novo de Deus já começou. E cada vez que você repete, o deserto perde força. Cada vez que você confia, o impossível recua. Cada vez que você entrega, o caminho se manifesta um pouco mais. Porque a fé não empurra o milagre, ela o atrai. O novo de Deus é o chamado desta geração. Um chamado para sair do medo e voltar à confiança. Um chamado para trocar o controle pela entrega. Um chamado para ver o invisível e caminhar com os olhos do Espírito. O novo de Deus não é apenas para o amanhã, é para agora. Está fluindo, se revelando, te envolvendo. Porque quando ele diz, eis que faço uma coisa nova, ele não está prometendo, ele está declarando. E quando Deus declara, nada pode impedir. Escreva agora nos comentários, o novo de Deus está fluindo na minha vida. O novo de Deus é promessa viva e a promessa está se cumprindo em ti. Agora é o momento de transformar essa palavra em movimento. Porque a fé não é estática. Ela age, fala, declara, chama à existência aquilo que ainda não se vê. O Espírito de Deus está te convidando a não apenas ouvir, mas responder. Cada declaração feita com fé é como uma semente lançada no deserto. E onde há semente, haverá colheita. Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, cansado, tentando acreditar que ainda há um caminho. E há. Mas esse caminho não se abre para quem observa. Se abre para quem declara. A tua voz tem poder. Quando você fala, o espiritual se move. Quando você concorda com o céu, o impossível começa a se reorganizar ao teu redor. Diga agora, Senhor, eu recebo o novo que vem de ti. Sinta o peso que sai quando você fala. Sinta a atmosfera mudando. O deserto começa a florescer quando o coração decide concordar com Deus. Porque o que te prende não é o deserto em si, mas a dúvida que tenta te fazer acreditar que ele é eterno. O deserto tem data para acabar e o fim está chegando. Há promessas sendo ativadas neste exato instante.
O tempo da espera não foi desperdiçado. Foi o tempo em que Deus te preparou para não perder o que Ele está prestes a te entregar. E quando o novo chega, ele exige espaço. Por isso, Deus está te ensinando a liberar o velho, a soltar aquilo que não cabe mais na tua jornada. Declare: eu libero o que passou e recebo o novo de Deus. Cada vez que você fala, uma parede interna começa a ceder. Cada vez que você declara, o medo recua. O inimigo tenta te calar porque sabe que há poder nas tuas palavras. Mas hoje, o Espírito Santo te desperta para usar a tua voz como instrumento de vitória. Repita com fé: Deus está abrindo caminhos invisíveis por mim. Há algo sobrenatural acontecendo enquanto você ouve esta palavra. O deserto que parecia te prender está se transformando em estrada. Portas que pareciam fechadas estão sendo tocadas pela mão de Deus. E o que era silêncio, agora é anúncio. O novo está chegando. Isaías viu o mesmo Deus que transforma ruínas em testemunhos. E é esse mesmo Deus que agora age na tua história. Ele não te esqueceu, não desistiu, não mudou de ideia. Ele apenas esperou o tempo certo. E o tempo é agora. Escreva nos comentários: o tempo é agora. As promessas estão maduras, o céu está alinhado, a tua fé está pronta, e o que antes te parecia impossível será o campo onde Deus mostrará sua glória. Davi declarou em Salmos 40, 1-3: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pôs um novo cântico na minha boca. Esse é o símbolo da transição espiritual, do choro para o cântico, do deserto para o caminho, da espera para o cumprimento. O novo de Deus é cantado antes de ser visto. Por isso, comece a celebrar antes que aconteça, porque a gratidão é a linguagem da fé. Diga agora: obrigado, Senhor, porque o novo já começou. As tuas palavras são profecias. Elas constroem o caminho que os teus pés ainda vão trilhar. E toda vez que você declara o novo, você avança um passo rumo à promessa. Nada está travado, nada está perdido, nada está fora do alcance do teu Deus. Ele está abrindo, Ele está movendo, Ele está fazendo agora. Declare com poder: o novo de Deus é maior do que o impossível diante de mim. E quando você terminar de ouvir esta palavra, continue declarando. Fale ao acordar, fale ao caminhar, fale antes de dormir. Que tua vida se torne um altar de fé, porque a fé falada é a fé viva, e a fé viva transforma tudo o que toca. O novo de Deus não depende das circunstâncias, depende da tua concordância. E hoje, o céu e a terra concordam contigo. Há um caminho sendo aberto. Há um rio fluindo, há um propósito ressurgindo. Escreva com fé: eu creio, o novo de Deus já está em mim. E assim, o invisível começa a se tornar visível. Porque o Deus que prometeu continua dizendo: eis que faço uma coisa nova. Há momentos em que a presença de Deus se manifesta de forma tão intensa que parece que o próprio deserto começa a respirar. É como se a terra seca sentisse novamente o toque da chuva, como se os ventos começassem a carregar promessas antigas de volta à tua direção. Esse é o momento em que a fé deixa de ser apenas crença e se torna certeza. Quando Isaías declarou: eis que faço uma coisa nova, ele não estava falando de um evento futuro, mas de um mover presente. O novo de Deus não é uma promessa distante, é uma realidade que começa dentro de quem crê. Você consegue sentir? Há algo nascendo agora. Um caminho está se abrindo onde antes só havia poeira e cansaço. O Espírito Santo está varrendo o desespero e plantando esperança. O céu está se movendo ao redor da tua história, realinhando peças, restaurando tempos, despertando promessas que pareciam adormecidas. Deus está cumprindo o que Ele mesmo disse: eu porei um caminho no deserto. E esse caminho é você caminhando outra vez, com fé, com propósito, com confiança. O inimigo tentou te convencer de que era o fim,
Mas Deus está te lembrando que o fim é apenas o ponto onde ele começa. A queda que você sofreu não foi o término da jornada, foi o solo onde ele te ensinou a levantar mais forte. A espera não foi perda de tempo, foi o treinamento da tua fé. Tudo o que parecia contra você estava, na verdade, te empurrando para o teu destino. Agora é o tempo de se levantar, é o tempo de olhar para o horizonte e enxergar que ainda há promessa. O deserto não é teu lar, é apenas a travessia. Deus está te conduzindo a uma terra nova, a uma estação nova, a uma visão nova. E quando Ele abre um caminho, ninguém pode fechar. Declare: eu estou atravessando para o novo de Deus. Essa travessia é espiritual. É uma mudança de atmosfera, um rompimento invisível entre o que foi e o que será. O Espírito de Deus está soprando sobre as cinzas e reacendendo o fogo. Ele está curando feridas antigas, limpando o pó da alma, removendo pesos que te impediam de seguir. O deserto está sendo vencido não por força, mas pela presença. Porque onde o Espírito está, o impossível se curva. Há algo sobrenatural acontecendo agora. A dor que antes te definia está sendo transformada em força. A espera que te desgastou está se tornando o testemunho que te sustentará. A solidão que te cercava está sendo substituída pela presença de Deus. Ele te diz: eu sempre estive aqui, mesmo quando você não me via. Eu guiei teus passos, mesmo quando você achava que estava perdido. Escreva nos comentários: Deus sempre esteve comigo. O novo de Deus não chega como um vento leve, chega como uma tempestade santa que limpa tudo o que era velho, que varre o medo, que destrava caminhos. Essa é a hora em que o céu se abre sobre ti e o som da vitória começa a ecoar. O que era deserto, agora é jardim. O que era lágrima, agora é fonte. O que era dor, agora é propósito. O Senhor está te levantando para um novo tempo. Ele está restaurando tua visão espiritual. Onde você via ruína, verá construção. Onde via perda, verá renascimento. Onde via silêncio, ouvirá a voz do Espírito dizendo: segue porque eu estou contigo. E quando você der o próximo passo, sentirá que algo muda. O ar será diferente, o peso diminuirá, e o que antes parecia impossível começará a fluir naturalmente. Porque o novo de Deus não é conquistado com esforço, é recebido pela fé. Declare com poder: o novo de Deus flui sobre mim agora. A fé te leva onde o medo nunca poderá chegar. E esse é o tempo de crer sem hesitar. Deus está te reposicionando espiritualmente. Ele está te tirando da margem e te colocando novamente no centro da promessa. O que parecia demorar está acelerando. O que parecia distante está próximo. Tudo o que você viveu até aqui foi o prefácio. Agora começa o capítulo da manifestação. O novo de Deus não é apenas consolo, é direção, é movimento, é destino. O deserto está ficando para trás e à frente há rios, há flores, há paz. Diga com fé: eu recebo o novo de Deus e caminho no propósito. Sinta a força dessas palavras. O novo de Deus está sendo ativado dentro de você. A promessa não é mais apenas uma expectativa, é uma realidade em formação. Tudo o que parecia te atrasar estava apenas preparando o terreno. E agora o Espírito te conduz pela mão e te diz: anda, porque o caminho já está diante de ti. E quando você andar, o chão vai aparecer. Quando você falar, as muralhas cairão. Quando você confiar, o novo se revelará. Porque o Deus de Isaías 43:19 ainda faz o impossível acontecer. Escreva nos comentários: o novo de Deus se cumprirá na minha vida. O céu já está aberto. O tempo é agora. O novo começou. Senhor, neste momento sagrado, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que não há deserto que possa resistir ao Teu sopro. Tu és o Deus que transforma a sequidão em fonte, o silêncio em direção, o caos em recomeço.
Isaías 43:19 se cumpre diante dos nossos olhos, porque tu estás fazendo algo novo. Pai, olhe para cada coração que ora agora, cansado, ferido, confuso, mas ainda com uma centelha de fé acesa. Sopra sobre esse coração, Senhor, e reacende o que estava apagado. Abre caminhos onde havia muros, faz brotar vida onde havia cinzas. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas vivida. Que ela se torne um divisor de águas na história de quem ora. Nós te pedimos, Senhor, que a tua presença seja o mapa no meio do deserto. Que cada passo seja guiado pelo teu Espírito. Que a voz do medo se cale e que a voz da promessa ecoe dentro da alma. Que cada pessoa que ora agora sinta um renovo tomando o lugar do cansaço, uma esperança substituindo a dúvida, uma certeza vencendo a dor. Tu és o Deus dos recomeços, o Deus que faz nova todas as coisas. E nós te louvamos porque mesmo quando não vemos, tu já estás movendo. Mesmo quando não sentimos, tu já estás agindo. E o teu agir é perfeito. Senhor, abre os olhos de quem ora para enxergar o invisível. Abre os ouvidos para ouvir tua direção. Abre o coração para perceber o novo que está nascendo. E se há alguma área da vida onde tudo parece parado, nas finanças, na saúde, na família, nas emoções, sopra agora o teu Espírito e cria caminhos onde parecia impossível. Que o novo de Deus se manifeste agora. Que cada lágrima colhida no deserto se torne testemunho. Que cada espera se converta em resposta, que cada dor seja transformada em força e que a fé se levante dentro de nós como um rio que nunca seca. Declare em fé: Senhor, eu recebo o novo que vem de ti. Pai, quebra as cadeias da incredulidade, rompe os muros do passado, faz cessar as vozes que tentam roubar a esperança. Tua palavra diz que o Senhor abre rios no ermo. Então, abre rios na alma de quem ouve agora. Que o coração árido se torne jardim, que a mente confusa se torne clara, que o corpo cansado seja revestido de força. Nós te entregamos os caminhos tortos, os sonhos adiados, os planos frustrados e consagramos tudo a ti, porque sabemos que o teu tempo é perfeito. Assim como Davi esperou e viu a tua mão, nós também esperamos, confiando que o novo já começou, mesmo que ainda não o vejamos. Senhor, consagra este novo tempo. Marca o calendário do céu com o nome de cada pessoa que te busca agora. Que este seja o dia do recomeço, o início da virada, o ponto onde a história muda. E que o teu Espírito Santo permaneça conduzindo cada passo, firmando cada decisão, renovando cada força. Diga em voz alta: eu creio, Senhor, que o novo de Deus começou em mim. Pai, obrigado porque tua fidelidade não tem fim. Obrigado porque o deserto nunca é desperdício, é semente de milagre. Obrigado porque a tua voz continua dizendo: eis que faço uma coisa nova. Que essa verdade permaneça gravada na mente e no coração de quem ouviu esta mensagem. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre esta vida, que a esperança volte, que o ânimo renasça, que a fé floresça e que o novo se cumpra. Que as águas comecem a fluir no deserto interior e que a tua glória seja vista nos detalhes. O caminho está aberto, o rio está fluindo. O tempo chegou. O novo começou. Escreva nos comentários, em fé: o novo de Deus já começou na minha vida. E ao dizer isso, perceba, algo muda dentro de você. O peso se desfaz, o coração se acalma e a presença de Deus te envolve como um vento leve. Este é o sinal. O novo não está vindo. Ele já chegou. Senhor, sela esta palavra com teu Espírito. Que ela encontre morada em cada alma e produza frutos eternos. Que ninguém termine este vídeo igual. Que cada pessoa que ouviu sinta o toque invisível da tua mão e saiba que o deserto foi apenas o cenário da transformação. E agora, com o coração em paz, dizemos: glória a Deus pelo novo caminho,
Glória a Deus pelas promessas que se cumprirão. Glória a Deus, porque o impossível se tornou possível. Em nome de Jesus, amém. O que você ouviu hoje não é apenas uma mensagem, é uma convocação espiritual. Isaías 43:19. Não é um versículo isolado, é um decreto divino sobre a tua vida. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. E se o novo está nascendo, significa que o velho terminou. O tempo da dúvida acabou. O tempo do medo acabou. O tempo da espera silenciosa chegou ao seu fim. Deus está te chamando para caminhar no novo. Esse vídeo é mais do que palavras. É o próprio Espírito de Deus te tomando pela mão e dizendo: levanta-te, porque o caminho já está diante de ti. Ele não te quer estagnado em lembranças, nem preso em culpas. Ele te quer livre, renovado, inteiro. O novo de Deus exige movimento, e o movimento começa com fé. Talvez você tenha vindo até aqui sem forças, com o coração cansado, sem entender por que certas portas se fecharam. Mas agora você sabe, cada porta que se fechou estava te protegendo, cada atraso estava te alinhando, cada perda estava te redirecionando para o novo. Porque o propósito de Deus nunca se perde, ele apenas muda de rota para te levar mais longe. Escreva nos comentários: eu aceito caminhar no novo de Deus. Há algo especial quando você escreve. Cada palavra é como um ato profético. É uma forma de dizer: Senhor, eu concordo com o teu plano. E quando há concordância entre o céu e a terra, o milagre se manifesta. Hoje o Espírito Santo te diz: eu estou abrindo um caminho onde ninguém mais acreditava. Não olhe mais para o deserto, olhe para o rio. Não olhe para as ruínas, olhe para a promessa. Porque onde havia pó, florescerá vida. E onde havia silêncio, nascerá um cântico novo. A tua história não termina no deserto, ela começa nele. Deus te trouxe até aqui para te ensinar que a dor não foi castigo, foi preparação. Que o vazio não foi punição, foi espaço para o novo. E que a solidão não foi abandono, foi o encontro com a tua presença. Declare em fé: eu confio no novo de Deus, mesmo sem entender o processo. E quando terminar este vídeo, não saia igual. Fique em silêncio por um momento. Sinta a presença de Deus. Permita que essa palavra ecoe dentro de ti. Porque o Espírito de Deus não está apenas te tocando, está te transformando. Se essa mensagem falou contigo, se ela trouxe paz, fé ou renovo, é porque foi Deus que te trouxe até aqui. Nada é por acaso. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas o céu te conduziu a esta palavra para te lembrar. Ele ainda tem planos para você. Ele ainda escreve histórias de vitória. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal Vitória e Oração com Deus. Não apenas para ouvir, mas para caminhar conosco nesta jornada espiritual. Cada nova mensagem é uma semente que pode mudar o rumo da tua semana. Compartilhe esta palavra com alguém que está cansado, alguém que perdeu a fé, alguém que precisa ouvir que Deus ainda abre caminhos. Seja um mensageiro do novo, porque o que transforma uma vida pode transformar milhares. Compartilhe e escreva: Senhor, usa-me para levar tua palavra. E lembre-se, toda vez que você compartilha algo que edifica, o céu se move por meio de você. Porque Deus confia sua palavra a quem tem coragem de espalhá-la. Talvez você tenha vindo buscar uma resposta e Deus te deu um recomeço. Talvez tenha vindo em busca de consolo e Ele te deu direção. O novo não é só consolo, é missão, é propósito. É o início de uma caminhada diferente, onde você não está mais tentando sobreviver, está aprendendo a florescer. E quando o deserto tentar te assustar de novo, lembre-se desta palavra: eis que faço uma coisa nova. Repita dentro de si todas as vezes que o medo tentar voltar. Quando o inimigo te disser que não dá mais, diga: o novo de Deus já começou. Quando o cansaço quiser te paralisar, diga: Deus está abrindo um novo caminho. Escreva com fé:
O novo de Deus é maior do que o que ficou para trás. O tempo de lamentar acabou. O tempo de ver milagres chegou. Você está sendo reposicionado espiritualmente. O novo está te chamando e ele começa agora. E enquanto você segue, lembre-se, as palavras de Deus não são promessas vazias. Elas são decretos eternos. Se ele disse que vai abrir um caminho, esse caminho já existe, mesmo que ainda esteja oculto. Então caminha, crê, avança. O novo de Deus não espera por quem duvida. Ele se revela a quem confia. E quando este vídeo terminar, mantenha essa fé viva. Permaneça conectado às próximas mensagens, porque o Espírito de Deus continuará falando. Cada palavra trará um novo sopro, uma nova direção, uma nova força. Não é o fim, é o começo de algo novo. Inscreva-se, ative as notificações e permaneça conosco. A próxima palavra pode ser a resposta que o teu coração esperou por anos. O novo começou, e ele tem o teu nome. Amém.